Vamos então, queridos irmãos, queridas irmãs, vamos orar a Deus, buscar a graça, a compaixão, a misericórdia de Deus, buscar também que o Senhor nos guie e que o Senhor cuide de nós. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, nós te engrandecemos, te adoramos, bendizemos o Senhor, enaltecemos o Senhor e declaramos, Senhor, para o mundo visível e para o mundo invisível, que o Senhor é o motivo de nós estarmos aqui. O Senhor é o nosso objetivo. Estamos aqui para louvar, adorar, cultuar e engrandecer o Senhor. Aqui não há lugar, Senhor, para o orgulho, egoísmo e para nada, absolutamente nada que não seja o culto ao Senhor. Senhor, vamos mais uma vez proclamar a Tua palavra. Vamos cultuar o Senhor, te adorando e evangelizando, levando para quem quiser ouvir o Evangelho. Dá-nos, Senhor, graça, sabedoria, capacidade, não só para mim que vou falar, mas ajuda-me a aprender também ao falar. E dá graça, sabedoria e capacidade àqueles que vão ouvir também, que nós todos juntos, Senhor, possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Que possamos terminar este culto, esta programação, melhores do que quando começamos. Que possamos terminar com a verdadeira alegria. Livra-nos, Senhor, de toda forma do mal. Principalmente, livra-nos, Senhor, da mentira. De todas as sutilezas da mentira. Esta, Senhor, é a minha oração. Te louvando, te adorando, te engrandecendo com ações de graças. No nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, eu preciso marcar a ceia, né? Deixa eu ver se eu acho aqui alguma coisa que tenha um calendário. Acho que aqui tem. Vamos ver se tem mesmo. Eu acho que tem. Tá aqui. Ih, mas é a 2018, tá certo. Marcar a ceia. Uma irmã deixou um recado na minha caixa de mensagens perguntando sobre o pão da ceia, se o pão da ceia é um pão comum, normal, ou é um pão especial. Não, irmã, o pão da ceia é um pão normal, é um pão comum, pãozinho. Não precisa ser um pão asmo ou ázimo, que é um pão sem fermento. Por que não precisa ser? Pelo mesmo motivo, irmã, que não precisa ser o vinho fermentado. Nós participamos da ceia tomando o suco do fruto da vide, que é o vinho não fermentado. Mas por quê? E pode ser o pão comum, porque é em memória. Nós tomamos a ceia nos lembrando de tudo que o nosso Senhor Jesus fez por nós.
né? Você vai ler lá em 1 Coríntios, capítulo 11, se não me falha a memória, que é fazer isto em memória de mim, quer dizer, lembrando. Então não tem necessidade. Nós vamos tomar a ceia na terça-feira, dia 3, semana que vem. Terça-feira que vem, dia 3, nós vamos participar da ceia do Senhor. Eu convido você, meu irmão, minha irmã, deixa eu até anotar aqui, porque depois eu esqueço, né? Então, ceia, ó, dia 3/7, terça-feira. Você é meu convidado. Você que está sem denominação, ou até você que tenha uma denominação e quer participar da ceia conosco, você é o meu convidado, a minha convidada, viu? Você que é idoso, idosa, não sai de casa, né? Às vezes mora longe, mora em chácara, sítio, ou em algum bairro mais longe, mais afastado. Se você quiser participar da ceia pelo rádio, terça-feira, dia 3 de julho, nós vamos ministrar a ceia. E você é meu convidado e minha convidada. Lembrando que depois de amanhã, sexta-feira, nós temos aquela programação de perguntas e respostas. Você tem alguma dúvida bíblica ou alguma dúvida sobre a vida cristã? Prepare aí a sua pergunta. Na sexta-feira eu posso responder para você, se você enviar esta pergunta na sexta-feira via WhatsApp. Você sabe que o nosso zap é o mesmo do telefone, né? 992579226. O código de área é 019, porque eu estou aqui em Campinas. Isso posto, primeira aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Quando você está abrindo aí a sua Bíblia, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo aí, esta programação é uma das raras, e nós estamos também pelo Facebook ao vivo, facebook.com/Pastor Mário Filho, tá? Pode acompanhar lá. Esta é uma das raras programações que prega o Evangelho todos os dias ao vivo. Não é gravado, não é pregação que foi feita no culto, né? E é uma das raríssimas programações que não fica fazendo proselitismo, chamando você para ir nessa denominação, naquela denominação. Eu estou falando isso, não é para me engrandecer, é para alertar você. Eu só estou alertando você. Espero que você não entenda isso diferente, mas se você quiser entender, eu não posso fazer nada, né? Porque Jesus não chamava para aqui, para ali, para acolá. E Jesus também, quando falou sobre a grande comissão, ele não falou para ninguém ficar chamando para culto de libertação, culto de isso, né? Até porque isso é uma grande mentira. Culto é a Deus. Abriu aí? Deu tempo, deu, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Hoje você vai, junto comigo, você vai aprender coisas maravilhosas, porque eu gosto
de que as pessoas conheçam a Bíblia. E conheçam a Bíblia verdadeira, não essa Bíblia falsa aí, não essa Bíblia mentirosa. Mas existe uma Bíblia mentirosa? Claro, claro que existe. E ela é proclamada todo dia por aqueles que pagam com o seu dinheiro para proclamar a mentira. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, em vosso espírito, alma e corpo, sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Você que está com a Bíblia aberta aí, você viu que isso aqui é o finalzinho desta primeira carta do apóstolo Paulo ao povo de Tessalônica, os tessalonicenses. E é interessante, muito interessante, aliás. Eu estava observando isso daí e vi como a gente faz coisas erradas. E eu fiquei tão triste quando eu observei isso. Triste e ao mesmo tempo feliz, porque que bom, né? Eu observei isso em vida, porque depois de morto não adianta mais. E que bom que eu vou passar isso para você. E se você está me ouvindo, é porque você também está vivo, está viva, porque morto não houve essa programação. Só vivos, e vivos que gostam da palavra de Deus, que infelizmente são poucos vivos, né? Mas você vê, eu sei que tem pessoas que oram muito, sei que tem, principalmente mulheres e irmãs, né, que tem os tais grupos de oração, né, eu sei, eu acho maravilhoso, acho tremendo. Mas será que a gente está fazendo a coisa do jeito que a Bíblia nos ensina a fazer? Se estamos fazendo, damos glórias a Deus. Se não estamos fazendo, falamos: Senhor, nós também te glorificamos porque o Senhor está nos ensinando. E eu fiquei assim, sabe, meio que estupefato até, pelo jeito que o apóstolo Paulo ora. E eu creio que é o jeito que nós devemos orar. Se você tiver que seguir o exemplo, você vai seguir o meu exemplo ou o exemplo do apóstolo Paulo? Que pergunta, né? Até eu quero seguir o exemplo do apóstolo Paulo. E Paulo ora para que o Senhor Deus preserve a pessoa inteira. Às vezes a gente ora por um pedaço da pessoa. Olha como esse assunto oração é fantástico. E quanto mais a gente aprende, mais a gente vê que a gente ora errado e participa de coisas erradas. Às vezes a gente ora por como
às vezes a gente costuma chamar áreas da vida. Saúde, parte emocional, trabalho. Mas Paulo não ora assim. Paulo ora pela pessoa inteira, porque Deus precisa nos preservar inteiros. Essa coisa de áreas da vida, não adianta você ter boa saúde física, mas ser doente mental. Não adianta também você ter uma ótima saúde mental, mas ser doente físico. Não adianta você ter boa saúde mental e física, mas ser um doente espiritual. E o apóstolo Paulo ora para que Deus nos preserve em espírito, em alma e no corpo. Às vezes, na grande maioria das vezes, nós homens e mulheres, dizemos corpo, alma e espírito. Dizer corpo, alma e espírito é por causa do pecado, porque o pecado inverteu a ordem. Na primeira criação, quando o Senhor Deus criou a humanidade, o corpo ficava em último lugar. Era espírito, alma e corpo. Hoje nós usamos o corpo em primeiro. Nós colocamos as coisas materiais em primeiro lugar, as coisas físicas em primeiro lugar. E lendo a Bíblia, a gente vê que o apóstolo Paulo não inverteu. Espírito, alma e corpo. E quando nós vamos orar pelas outras pessoas, devemos seguir esta ordem bíblica: espírito, alma e corpo. O espírito, colocar o bem-estar espiritual à frente das nossas necessidades físicas e materiais. Quando a gente começa a entender isso, a gente começa a separar quem prega e quem não prega o Evangelho, e que tipo de Evangelho é pregado. Porque não adianta ficar tocando trombeta, né? Você sabe o que é tocar trombeta, né? É falar bem de si mesmo, falar bem das coisas que você está fazendo. Não adianta isso se nós não estamos seguindo a Bíblia. Se o Evangelho que é pregado é um Evangelho pobre, paupérrimo, anêmico, doente. É espírito, alma e corpo. Primeiro as coisas espirituais. Depois as coisas das nossas emoções. Em terceiro e último lugar, as coisas do corpo, as necessidades do corpo. É assim que nós devemos orar. O espírito é a parte do homem que capacita ele, que capacita o homem, que nos capacita a ter comunhão com Deus. Você não tem comunhão com Deus com o seu corpo. Você tem comunhão. Nós temos comunhão com Deus com o espírito. A alma é aonde mora todas as nossas emoções. Os sentidos. Os sentidos. Os desejos, as afeições, as tendências de cada um, reside na alma. Dá uma lidinha lá.
na hora que você tiver um tempinho, Evangelho de João, capítulo 12, versículo 27. E o corpo, isso que você está vendo aí pela internet, pelo Facebook, isso que você vai ver pelo YouTube depois, é a casa onde cada um de nós mora. Você é o seu espírito e a sua alma. E o seu espírito e a sua alma moram no seu corpo. O que é mais importante na sua vida? A casa onde você mora ou você? Se a casa pegar fogo, você vai salvar quem? É óbvio, você. Você. Tem gente que corre para salvar sofá, não sei o quê. Aí morre queimado junto com o sofá, né? Mas a coerência diz que primeiro a vida. E a vida não está no corpo, a vida está na alma, está no espírito e na alma. O corpo vai morrer, dia desses o corpo vai morrer. Mas a alma e o espírito não. Então o espírito e a alma mora no corpo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1. Leia lá. E tanto o espírito, quanto a alma, quanto o corpo, precisam ser conservados. O espírito, para viver aqui na Terra, precisa de uma alma. E precisa de um corpo. Por causa disso que Paulo ora, que sejam sãos e íntegros. Claro, tem que ser. Para viver aqui, nós precisamos de um espírito, de uma alma e de um corpo. Ninguém vive aqui só no corpo. Não. Ninguém vive aqui só no corpo. Os espíritos não vivem aqui na Terra. O espírito, o seu, o meu, de todas as pessoas, precisa ser protegido de tudo aquilo que possa, eu não vou dizer ferir, porque o espírito não pode ser ferido por ser espírito, mas por aquilo que possa macular esse espírito. Ele precisa ser protegido. Dá uma lida lá, 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. O espírito também precisa ser protegido de tudo aquilo que possa impedir o testemunho do Espírito Santo quanto ao relacionamento do Espírito dos Santos para com Deus. Confuso, né? Não, não é. O nosso espírito só pode ter relacionamento com Deus se ele tiver relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Então ele precisa ser protegido para ter este relacionamento. Está lá escrito em Romanos, capítulo 8, versículo 16. Nós precisamos proteger o nosso espírito, que somos nós. Às vezes a gente se olha, se trata, como se a gente fosse isso aqui que está na frente do espelho. Graças a Deus que não é. Mas nós precisamos proteger o espírito de tudo aquilo
que interfira na adoração que Deus procura. João 4:23 e Filipenses capítulo 3, versículo 3. Eu fico bravo às vezes quando eu ouço esses tocadores de trombeta. Ai, que culto lindo! O culto foi uma bênção. Esse culto é maravilhoso. Mas quem tem que achar isso é Deus. Nada pode interferir nessa esperança de que Deus aceite o meu culto. Eu não tenho que dizer que o culto é bonito, é maravilhoso, foi uma bênção. Isso é uma imbecilidade. Ou então, a pessoa não está fazendo culto a Deus, está fazendo culto para ela. Você está me entendendo? Como é importante preservar o espírito íntegro, e é a isso que Paulo ora, para que Deus nos dê graça e sabedoria para entendermos isso, porque eu falo isso há anos, e algumas pessoas continuam, às vezes, colocando lá no Facebook, né? O culto foi uma bênção. Eu já nem falo mais nada, porque como é que você pode dizer que o culto foi uma bênção se o culto foi para Deus? Se foi uma bênção, então foi para você. Você fez culto para você, não para Deus. Nada pode interferir na adoração do nosso espírito para com Deus. A nossa parte de alma e de corpo não pode interferir. Leia João 4:23 e Filipenses 3:3. Por causa disso que Paulo ora para que o nosso espírito seja conservado íntegro e irrepreensível. Olha como a gente ora errado. Nós oramos errados. Milhares de pastores pelo mundo afora, principalmente aqui, né? Oram errado. Ensinam você a orar errado e você aprende errado. Mas hoje, Deus, pela sua compaixão e misericórdia, está abrindo os nossos olhos aqui para coisas que já estão escritas, não foram escritas de ontem para hoje, estão aqui. A alma. Nossa alma é um problema, viu? Por que a nossa alma é um problema? Porque é na alma que fica todos os sentimentos. Então a alma precisa ser protegida. Todos os sentimentos. Às vezes você não fica irado com... Esse sentimento não está no seu corpo. Ele pode até refletir no seu corpo. Mas esse sentimento está na sua alma. Os pensamentos impuros, nós precisamos proteger a nossa alma desses pensamentos. E a gente tem pensamentos impuros, né? Dá uma lidinha. Marca aí um pedacinho de papel, depois você lê. Pensamentos impuros. Você tem uma referência que fala sobre isso na Bíblia. Mateus, capítulo 15, versículos 18 e 19. E aqui eu repito a mesma referência do Espírito, Efésios 2:3. Nós precisamos proteger a nossa alma. Quando eu digo proteger, você tem carro. Você faz seguro do seu carro, não faz? É uma proteção, não é? Você tem um alarme, não tem?
não é proteção? Nós precisamos proteger a nossa alma. E qual que é a proteção da alma? É o seguro da alma? Não. É o alarme da alma? Pode ser. A Bíblia é o seguro, o alarme da nossa alma. E nós precisamos proteger também as nossas almas, que é o lugar, vamos falar assim, onde moram os nossos sentimentos. Então, além de proteger contra os pensamentos impuros, nós temos que proteger também contra os apetites carnais que lutam contra a alma. E que estão na alma e lutam contra ela. Contra uma boa alma. Quem dá lugar aos apetites carnais macula, mancha a sua alma. E nós temos que lutar contra isso. Dá uma lida em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11. As coisas, os apetites carnais. A alma precisa ser protegida contra as contendas e as disputas. Faz mal para a alma. Contamina a alma. Você vai comer um alimento estragado? Não, vai contaminar o seu corpo. A alma também não pode ser contaminada com contendas e disputas deste mundo. Porque as contendas e as disputas normalmente são coisas deste mundo. Um quer passar na frente do outro, um quer ser melhor que o outro, ser mais famoso que o outro. Isso aí não leva a nada. Isso contamina a alma. Hebreus, capítulo 12, versículo 15. Dá uma lida lá, confronta o que eu estou falando com isso que eu estou dizendo aqui na Bíblia. Confronta o que está escrito na Bíblia, ou melhor, com o que eu estou falando. E o corpo? Precisa ser protegido? Claro que precisa. Quando faz frio, o que você faz? Coloca uma blusa, um agasalho. Por quê? Para proteger o corpo. Para que serve o sapato, o chinelo, o tênis? Para proteger os pés. Nós temos esse cuidado. Mas o corpo precisa ser protegido não só do frio, não só os pés. Nós precisamos proteger o corpo num todo. Porque o corpo gosta de imundícia. O corpo gosta. Porque faz parte dele. Faz parte, não é? É de todos os corpos. O corpo gosta de imundícia. E a gente tem que proteger. O sujeito que protege o espírito, protege a sua alma, ele vai proteger o seu corpo. Imundícias. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos do 3 até o 8. Vai falar disso. As referências que eu estou passando, as referências que elas falam do assunto que eu estou abordando. Proteger o corpo contra imundícias. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 3 ao 8. Proteger o corpo das impurezas. Hoje, um irmão que é como é que chama? Se eu falar errado, é o administrador do nosso grupo de perguntas e respostas. Ele me mandou um vídeo de um pastor pregando, e o pastor falando frontalmente e abertamente, o que eu acho importante, falar frontalmente e abertamente contra o homossexualismo, que é difícil, né?
Porque eles não falam, eles fogem disso, eles têm medo. Né? Tem medo. E esse pastor, não sei o nome, corajoso, falando frontalmente contra imundícia e impureza do corpo, que é o homossexualismo. Tem que ser dito, tem que ser falado. A gente não pode aceitar, porque em nome do amor são cometidas as maiores barbaridades deste mundo. Você vai ver a história da Igreja Católica. Em nome do amor a Deus, quantas vidas foram ceifadas? Quantas pessoas matam outras pessoas dizendo, eu matei porque eu amava. Eu fiz em nome do amor. Né? Então nós temos que proteger o nosso espírito, proteger a nossa alma e proteger o corpo. E quando a gente for orar, este é o motivo da oração. Orar para que o espírito daquela pessoa, a alma daquela pessoa, o corpo daquela pessoa sejam guardados. Todo mundo tem espírito, sejam crentes ou descrentes. Os crentes têm um espírito vivo em Cristo e os descrentes têm um espírito morto em Cristo. E mesmo que estejam os descrentes mortos espiritualmente, isso não quer dizer que eles não tenham espírito. Isso é uma metáfora, né? O espírito existe, só que é morto em Cristo. O que é um espírito ser morto? É não ter comunhão com Deus. Não tem comunhão com Deus o espírito do descrente. O espírito dele pode estar vivo para as coisas do mundo, para a macumba, para o ocultismo, para o espiritismo. Mas quando fala das coisas de Deus, com respeito a Deus, o espírito está morto. Quando a gente prega o Evangelho e as pessoas não querem ouvir, são pessoas de espírito morto. Agora, se você for falar, olha, porque o diabo, porque... Se você trouxer qualquer coisa, o espírito, opa! Tanto é que tem gente que atrai outras para a igreja, os tais dos cultos de libertação. Porque as pessoas vão lá para ver alguma coisa que dizem ser uma manifestação demoníaca. Há muitos que têm um cristianismo parcial. Mas vive na vida mundana. Vive na vida mundana. Fazendo, sabe, coisas que você fala, como é que um cristão pode fazer isso? E o apóstolo Paulo, na sua oração, ele insiste em desejar que a santificação e a conservação sejam estendidas a todas as partes da personalidade dos crentes, espírito, alma e corpo, para que o crente possa estar irrepreensível na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E quando a gente for orar, esta é a forma de oração. Você vai copiar quem quando você vai orar? Eu canso
canso assim no sentido de, não é que eu fico, não é isso, é uma forma de falar. Quantas pessoas, olha, eu preciso orar, como é que eu faço? Não existe palavras para você orar. Não tem determinada palavra. Você ora com as suas palavras. O que existe são orientações para a oração. Entendendo bem que existe uma diferença fundamental entre oração e reza. Reza é repetição. Né? Tinha uma mulher aí que se auto-intitulava pastora, nem sei por onde anda, também não quero saber, que ela mandava, a pessoa ligava, ela mandava CD de oração para isso, oração para aquilo, oração. Aí a pessoa ouvia e repetia. Isso não é oração, isso é reza. A oração é espontânea. Mas na sua espontaneidade, nós não podemos esquecer que quando nós formos orar nessa espontaneidade, nós temos que falar do espírito, da alma e do corpo, que são três coisas distintas. Do mesmo jeito que o braço direito não é igual ao braço esquerdo, do mesmo jeito que a narina direita não é igual à esquerda, ao olho, os olhos podem ser iguais, mas um é mais aberto que o outro, sempre tem uma diferença. Uma perna não é igual à outra. Não é. Meça a sua perna direita e meça a sua perna esquerda, no comprimento e no diâmetro. Está rindo? Faça isso. As mulheres que têm seio, elas sabem que um seio é diferente do outro. O esquerdo não é igual ao direito. Então existem diferenças que nós temos que entendê-las. Quando você for orar, por que não seguir o exemplo do apóstolo Paulo? Jesus nos ensina a ordem da oração. E Paulo nos vem com este exemplo maravilhoso. Orar, vai orar por uma pessoa, ore pela pessoa completa. Ore pelo espírito da pessoa, pela alma e pelo corpo. Que Deus use de compaixão e de misericórdia, né? E conserve sãos o espírito sem doença, a alma sem doença, e o corpo, na medida que vai envelhecendo, vai se deteriorando. Porque tudo nesta terra, tudo que é material, se deteriora, se desgasta, sendo mais assim, claro, apodrece, se corrompe. Mas a alma e o espírito não. Por causa disso que quando Deus fala do homem, ele não fala de corpo, alma e espírito, ele fala de espírito, alma e corpo. Usemos, né, o exemplo do apóstolo Paulo. E não vamos negligenciar que nós somos espírito, alma e corpo. Nós não somos só corpo. Nós não precisamos de emprego só. Não precisamos de arroz, feijão só. Não precisamos de comprar casa só, como muitos ficam dizendo aí, esquecendo que Jesus mesmo diz, ele não tinha casa. Ele diz, eu não tenho onde recostar a cabeça. Eles mudam a Bíblia, entendeu? Eles pegam um trechinho da Bíblia para induzir você. Não permita isso. E o meu desejo e a minha oração nesta manhã de quarta-feira é exatamente para isso. Desejo que o Senhor Deus conserve o seu espírito, a sua alma e o seu corpo íntegros para o arrebatamento da igreja.
Se o seu tempo de vida não permitir que você passe pelo arrebatamento, seu corpo vai se deteriorar. Mas a sua alma e o seu espírito não. Seu espírito e a sua alma não. E, no dia do arrebatamento, o seu corpo vai ressuscitar íntegro, como ressuscitou nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, eu quero pedir por todos aqueles que ouviram esta mensagem, pedir que o Senhor use de compaixão, de misericórdia, e que o Senhor conserve de todos nós o espírito, a alma e o corpo íntegros, ó Pai querido, nos livrando, Senhor, de toda forma do mal, principalmente da mentira. Ajuda-nos a seguirmos esta forma, esta ordem bíblica da oração. Orar pelo espírito, pela alma e pelo corpo. Esta é a minha oração. No nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.